Alerta Entrevista. Olha só, no Alerta Entrevista de hoje a gente recebe com muita satisfação e uma honra para nós o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios da 91.7. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, uma alegria muito grande estar novamente aqui. Eu sempre sou muito bem recebido nessa casa e pelos seus ouvintes. Obrigado. A gente agradece muito a sua presença, principalmente porque hoje nós não vamos falar só de política, né? A gente sempre o recebe aqui com as demandas da capital mineira, mas o senhor está lançando aí um terceiro romance, Marcas de um Passado, lançamento que vai ser amanhã no Centro Cultural Unimed BH Minas, às 19h. Ou seja, além de prefeito da capital, além de político, o senhor é escritor, economista e está trazendo aí, falando sobre esse lançamento que vai ser realizado amanhã. A população de Belo Horizonte já conhecia esse lado escritor do senhor? Bom, esse é o terceiro livro, né? Eu escrevi o primeiro livro que saiu em 2017, chamou Amargo e o Doce. Depois, em 2020, eu escrevi o segundo livro que chama Cobiça. E agora está saindo Marcas do Passado, que é... Na realidade, eu não costumo me chamar de um escritor, não. Eu prefiro falar que eu sou um escrevedor. Porque toda vez que vai lançar um livro, eu fico numa tensão, numa preocupação. Será que o povo vai gostar? Será que não vai gostar? E não está diferente dessa vez, não. É uma nova história, mas o povo de Belo Horizonte ainda não conhece, porque as livrarias não põe para vender livro de escritor desconhecido, não, sabe? Só põe livro dos famosos. Mas a gente vai vendendo um pouquinho aí, mostra para lá. No fundo, isso é muito mais por diletantismo do que por qualquer outra função financeira. Qual é a inspiração do senhor para escrever essa obra, Marcas de um Passado? O que o senhor trata nesse livro? Marcas do Passado, na realidade, é uma história de uma moça, né? E no final do século passado, no de 50, 60, que é filha adotiva de um casal e que sai à noite para trabalhar e acaba sendo estuprada no meio da rua, no meio de um parque. E a história, então, se desenrola a partir das consequências desse estupro dela. No primeiro livro, O Amargo Doce, eu discuti muito a questão de uma família dos anos 50, do interior, um coronel poderoso que tem um filho gay. E a história se baseia sobre isso. No Cobiça, como o próprio nome está dizendo, a história ela é muito ligada à cobiça, né? Uma família, o patrono morre, né? Deixa sua herança para os filhos e para os genros e para as filhas, né? E aí começa aquela discussão da cobiça por pedaço do outro, né? E esse agora é uma história um pouco diferente. Ela não vai mais do interior de Minas, muito embora ela passa um pedaço grande do interior, mas é uma discussão disso, entendeu? Qual é a reação dos pais ou das vizinhanças ou dos amigos de uma moça nova que é estuprada sem ter culpa nenhuma e que acaba sendo vítima de uma exclusão social de todo tipo. Eu só vou discordar do senhor, porque assim, não tem como não dizer que não é um escritor de forma alguma, porque para escrever 3 obras como essa tem que ter muito talento. E agora, como o senhor acha tempo hábil para poder escrever em meio a tantas atribulações como economista, como responsável por família e também prefeito da capital? Eu acho que isso é uma forma da gente descansar, né? Muitas vezes eu chego em casa cansado, aí eu sento no computador e começo a escrever. Aí vai vir as coisas, eu vou escrevendo e quando eu olho assim, é meia-noite, né? A minha mulher, você não vai jantar? Você não vai tomar banho? Não, agora eu tô ocupado aqui. Então, é sempre isso. Agora, não tem um tempo certo, não tem uma disciplina horária. Eu escrevo domingo, escrevo sábado, escrevo à noite, escrevo de madrugada quando eu acordo, a insônia bate, os problemas da prefeitura começam a aparecer, você acorda à noite, senta e escreve. O tempo a gente cria, porque é um prazer muito grande escrever. É um prazer muito grande construir um personagem, né? E manipular o personagem como você entende que deve ser. Então isso acaba sendo uma forma de descansar a mente. Os escritores geralmente falam que para fazer uma obra pega, claro, né, referências do que vive na realidade, no dia a dia, seja dentro de casa, na rua. O senhor também tem essas referências ali? Será que quem o conhece muito bem, quem conhece o Fuad muito bem na intimidade, vai reconhecer algum daqueles personagens nas suas obras? Eu acho que não.
Não. Na realidade, eu procuro ser o mais criar a maior ficção possível. Eu evito trazer qualquer personagem conhecido, porque às vezes a história é um pouco mais pesada, às vezes você acaba pesando e você pode, de alguma forma, alguma pessoa identificar e se ofender com isso. Então, eu procuro ser o mais distante possível da realidade, né? Aí, claro, tem passagens que eu já vi alguém contar que aconteceu de uma forma diferente. Isso acaba acontecendo porque na hora que a história começa a evoluir, você precisa de contar uns casos no meio ali e vai. Mas é ficção pura. Sempre ficção. Então, não adianta ninguém ficar procurando ali algum fato relacionado com a realidade, porque já está bem claro. O senhor escreve desde quando, prefeito? Desde a juventude, já... Eu sempre quis escrever. Sempre tive vontade de escrever. Eu acho que eu sou um bom contador de história, mas nunca tinha escrito. Quando surgiu a ideia do Amargo e o Doce, eu comecei a pensar em escrever um caso. Escrevi uma pequena situação e depois que eu escrevi essa pequena situação, eu imaginei que eu podia construir mais, né? Porque o Amargo e o Doce tem uma passagem de um personagem que chama Cadim, né? Que veio para Belo Horizonte e começa a trabalhar num bar, e aí acontece um evento lá do bar que marca a vida dele. E aquilo foi uma história que eu escrevi, um pequeno trechozinho que eu escrevi para uma situação específica. Aí eu olhei aquilo e falei, mas dá para construir essa história. Aí eu fui no passado, fui no avô do Cadim e fui no futuro construindo essa história. Então, é uma forma assim, de escrever de fato para ter um livro. Foi no final de 2016, quando eu terminei o Amargo e o Doce. Antes eu não tinha escrito formalmente nada, mas tinha muita história na cabeça. E deve ter alguns rascunhos também que, se juntar, faz outro livro, né? Tem sim. Eu tenho um amigo que ele é teatrólogo, e um dia nós estávamos conversando, isso já faz algum tempo, e eu mostrei para ele que nós, quando na juventude, fizemos teatro junto, né? E aí eu mostrei para ele um livro que eu estava querendo, na realidade eu queria escrever uma peça de teatro, essa primeira vez. E eu mostrei para ele falou assim, você não vai usar isso? Eu falei, tô sem tempo, tô sem inspiração. Aí uns dias ele ligou para mim, olha, eu escrevi aquela peça com o seu argumento e vou apresentar. E fez a peça, apresentou. Que bacana. Só que ele falou, não sei, eu falei, não põe nada porque é peça sua. E foi uma peça até boa, gostei da peça. O argumento estava lá, assim, alguém pegou um rascunho que eu tinha e construiu uma peça de teatro. E tem outras lá que, de repente, pode ser que saia algumas outras coisas, mas eu estou muito satisfeito. E agora, como prefeito, tá muito mais difícil fazer. Olha só, a gente está conversando com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que lança o livro Marcas do Passado, amanhã no Centro Cultural Unimed BH Minas, o Centro Cultural que fica ali na Rua da Bahia, no coração da capital mineira, número 2244, no Lourdes. O romance vai ser lançado pela editora Ramalhete, se desenrola a partir de uma tragédia pessoal e promete refletir sobre o mundo de hoje. Prefeito, como que o senhor avalia, como escritor, assim, a popularização da leitura, né? Infelizmente, a gente, desde que nós entramos assim nessa era tecnológica, as pessoas leem cada vez menos. Fato é que a gente viu aí nos últimos anos a falência de diversas livrarias, né? Que não conseguem se sustentar porque as pessoas não compram mais livro no papel. O senhor, de alguma maneira, como que o senhor avalia isso, esse cenário? E eu já aproveito para perguntar se o senhor conseguiu se adaptar a essa leitura digital. Não, resposta para a leitura já eu não consegui ainda. Eu gosto de ler o livro, pegar o papel, passar, dobrar a orelha para ver onde eu parei. Eu não consigo dormir se eu não ler alguma coisa. 1, 2, 3, 10, 20 páginas, o tanto que eu consegui. Eu adoro ler, mas adoro ler papel. Eu sei que meu filho, por exemplo, ele só lê o Kindle lá, daquele sistema. Não? Ele adora aquilo. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco porque faltou nas escolas um incentivo maior para a leitura, né? O livro ficou caro e as bibliotecas não cresceram quando precisavam de crescer. As pessoas leem o livro, guardam em casa em vez de doar para as outras pessoas. Então nós precisamos de incentivar de novo ler. Livro é um grande presente para o Natal. Livro é um grande
abrir a porta do mundo para gente, para informação, para conhecimento, para nada, para viajar no tempo, construir uma ideia. Então, um livro é uma coisa assim maravilhosa. Eu acho que todo mundo devia ter um tempinho para ler um livro, qualquer que seja ele, porque é isso que te permite conhecer coisas novas, é isso que te permite navegar, é isso que te permite viajar pelo mundo. Imagina quando você lê uma história que cita, por exemplo, outros países, você começa a ver, as pessoas descrevem aquelas praças, aquele país. Eu lembro do meu pai, quando ele lia um livro e alguém descrevia alguma coisa, ele falava, eu tenho que ir nesse lugar para ver se é assim mesmo. Por quê? Porque você começa a ver que tem coisas diferentes no mundo. Né? Coisas que as pessoas nem conhecem às vezes. Hoje, com a internet, com o Google, com essas coisas, você acaba tendo mais facilidade de conhecer coisas, mas nada como estar no lugar, nada como ler. E o livro tem uma grande vantagem em comparação ao filme. O livro te permite construir a figura na sua cabeça. O meu livro, diferente da maioria dos autores, ele não descreve muito nada. Ele conta mais a história, mas um ritmo mais acelerado. Ao invés de eu falar, assim, cheguei na redação da 98, sentei, tinha uma mesa redonda com um quadro vermelho em cima, 5 computadores, todos eles ligados, não sei o quê, e para lá, aí fui conversar. Meu livro já entra mais direto. Assim, entrei na redação, sentei ao lado do nosso entrevistador e começamos a conversar. Então eu tirei essa parte toda que engrossa o livro, que cresce o livro, mas que, na minha avaliação, tira um pouco do ritmo. E o meu livro, a vantagem dele é que tem ritmo. E se as pessoas começarem a ler, ela vai descobrir o seguinte, como é que é a sala do tempo? Eu não falei como é que é. Ela começa, cada um tem um jeito. No primeiro livro tem um coronel, em que eu não descrevo o coronel. E aí a pessoa falou, você não descreveu? Como é que é o coronel? Como é que é o seu coronel? Eu passei a perguntar para as pessoas, cada um era um coronel diferente, né? Nenhum dos coronéis que estava lá foi o que eu tinha pensado. Essa é a magia do livro. É você conseguir, na sua cabeça, construir o cenário, construir a história, construir os personagens, interpretar o personagem como quer, né? E amar o personagem, odiar o personagem, xingar o autor. Eu tenho uma amiga que leu um livro meu, Cobiça, na passagem lá que tinha uma coisa com a moça lá que passou, ela pegou o livro e julgou o livro longe. Falou, isso é uma maldade fazer com essa moça, como é que o Fuad tem coragem de fazer isso com essa moça? Não sou eu que fiz, é o personagem, porque ela na cabeça dela apaixonou-se pela personagem e a situação ruim da personagem deixou ela incomodada. É a coisa mais maravilhosa do livro, é você viver a história. Então precisamos de ler, precisamos de voltar a esse hábito da leitura. A prefeitura tem incentivado muito nas escolas a leitura, a biblioteca, essa história. Por quê? Porque as crianças começam a ler, não param nunca mais. Maravilha. Marcas do passado é para qualquer idade? O primeiro livro eu escrevi que era dedicado aos meus netos, quando eles pudessem ler. O primeiro, Amargo Doce, criança não pode ler de jeito nenhum. O segundo ele já é um pouco mais ameno, mas ainda tem uma série. E esse livro, eu diria assim, ele pode ler, mas ele vai ainda tem passagens pesadas, não só, mas doloridas para as pessoas. Só diz que pode ler qual idade? 13, 14, 15 anos? Eu acho que aí já pode, sim. Mas porque tem passagens muito doloridas. A nossa personagem, a Dirce, ela sofre passagens assim, muito ruins na história dela e pode chocar um pouco as pessoas, mas não tem nada fora só história mesmo. Prefeito Fuad Noman, de Belo Horizonte, está lançando o livro Marcas do Passado, é amanhã no Centro Cultural Unimed BH Minas, ali no bairro Lourdes. O senhor obviamente vai estar lá, dando autógrafos, tirando fotos, recebendo todas as pessoas que queiram ir participar, né, prefeito? Claro, se Deus quiser. Espero que o pessoal vá lá. Obrigado aí pela sua divulgação aqui na Rádio Sul, porque é uma rádio muito importante para Belo Horizonte. Todo mundo convidado, né? Prefeito, até falando sobre isso, aproveitando essa nossa audiência, dos nossos espectadores e também ouvintes, não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor. Como que fica a situação de Belo Horizonte diante de uma aceleração da contaminação da Covid-19? Bem, nesse momento, hoje, a nossa equipe técnica e científica da Secretaria de Saúde está sentada estudando a situação.
Amanhã nós vamos ter uma reunião para a gente fazer uma avaliação mais atual. O que está bem claro hoje para nós é o seguinte: tem aumentado o número de casos de confirmação. Inclusive o editor do livro não vai estar lá porque ele está de Covid. Mas não tem aumentado o índice de internação, não tem aumentado a gravidade dos fatos, tem ainda uma série de ações que precisam ser feitas. A prefeitura está muito atenta a isso, nós estamos preocupados, e amanhã a gente deve tomar uma decisão sobre a recomendação de voltar a usar máscara, a recomendação de que a vacina é fundamental, quem não tomou precisa tomar, precisa de voltar a relembrar que nós precisamos lavar a mão com sabão, precisamos de passar álcool, precisamos de nos proteger, porque a Covid é uma doença absolutamente desconhecida ainda. E a gente não sabe o que pode acontecer, então temos que monitorar isso cientificamente para poder passar para a população uma recomendação mais consistente. Então eu diria assim, a situação de Belo Horizonte hoje está sob controle. Nós não temos grandes preocupações nesse momento, mas a avaliação é permanente e hoje tem um grupo o dia inteiro sentado, analisando os dados todos, as internações, os casos de gravidade, quem está indo lá. Lamentavelmente, a maioria das pessoas que estão internadas são pessoas que não se vacinaram, e aqui fica o nosso apelo, né, para que voltem a vacinar. Quem não vacinou, procure, principalmente as pessoas de maior risco, precisam de vacinar, e a gente vai estamos acompanhando para tomar uma decisão mais segura. Perfeito. Prometo que eu não vou fazer mais nenhuma pergunta no âmbito político, porque o destaque hoje é o livro, a gente falando aqui do livro Marcas do Passado, da autoria do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Prefeito, antes da gente encerrar a nossa entrevista, na verdade vou encerrá-la com esse comentário do nosso ouvinte, o Frederico Fred. Ele disse que tem 50 anos de idade e diz que o livro físico é imortal. Ele disse que também não se adaptou ainda ao PDF e termina dizendo o seguinte: PDF não tem cheiro. O senhor concorda? É verdade, isso é uma coisa interessante que eu não tinha atentado para isso. Mas você pega o livro, quando você abre, ele tem a tinta, vem o cheiro da tinta, o cheiro. Você pega um livro velho, você abre, você cheira de mofo, você faz uma série de coisas. Então aquilo é te jogar na realidade da história que está ali para você entender. Eu gostei do Frederico aí, acho que boa ideia. Única coisa ruim, quando você vai ler deitado na cama, você tem que acender a luz e a mulher pode reclamar. Quem lê aquele Kindle não precisa acender a luz. Mas como minha mulher já acostumou, então eu tô tranquilo. Prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, que lança amanhã Marcas do Passado. Então, todo mundo convidado a partir das 7 horas da noite no Centro Cultural Unimed BH Minas, na Rua da Bahia, número 2244. O prefeito vai estar lá dando autógrafos e recebendo as pessoas com maior carinho. Prefeito, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Super. Obrigado a vocês aqui, um prazer estar aqui, principalmente uma oportunidade de falar numa emissora tão importante como a 98 sobre o meu livro, que é uma coisa modesta, não é uma coisa mais simples, não é nada assim extraordinário, mas eu gosto. Estou apreensivo, quero a opinião das pessoas depois, mas estou muito feliz da divulgação, estou muito feliz com o lançamento amanhã. Muito obrigado. Sem dúvida, nós que agradecemos.